Olá, crianças! Estamos aqui para nossa aula de português e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carta e palavras com X. O conteúdo de cartas ele vai dar continuidade à carta que a gente comentou semana passada. Lembra da carta dos mascotes, do Rex e do Zíper? Pois é. A gente vai dar continuidade. Só que a nossa carta lá, a gente comentou a carta. E agora vocês vão escrever um comentário sobre a história da revista. Que história? Essa história aqui, ó. Da questão número 1. Reúna-se com um colega e juntos escrevam para a revista Ciência Hoje das Crianças, comentando uma história do Rex. Aqui está sugerindo que reúna-se com os colegas, só que a gente vai fazer individual, ok? A história da questão número 1 ela é uma história em quadrinhos. No fundo do mar. Galera, bem-vindos aqui. Somos muitos, sabe? Peixinhos, peixões, molúsculos, crustáceos, algas, corais e, claro, turistas. Na letra A diz assim: releiam a fala do peixe no segundo quadrinho. Com quem ele está se comunicando, ou seja, com quem ele está falando. Onde é que está o segundo quadrinho? Vamos lá, procura o segundo quadrinho aí. Lá no segundo quadrinho diz assim: galera, bem-vindos aqui, somos muitos, sabem? Com quem ele está falando? Com quem está lendo. Quem está lendo? A gente está lendo. Então, ele está falando com o leitor. No segundo quadrinho, o peixinho está falando com o leitor. Letra B. Qual a interação na fala dele? Primeiro quadrinho. Apresenta os seres vivos que vivem no fundo do mar. Segundo quadrinho. Mostrar os perigos do fundo do mar. Terceiro quadrinho. Combater a poluição no fundo do mar. O que ele traz aí nessa história? Ele está apresentando os animais do fundo do mar, não é isso? Então, o primeiro quadrinho é o quadrinho que corresponde à pergunta. Você vai pegar o seu caderno e vai produzir um texto. Já a tia vai explicar sobre isso, tá? Aqui na página 32, letra C. Rex e sua amiga Dina só aparecem no último quadrinho. Por que eles estão no fundo do mar? Por que o Rex e a Dina estão no fundo do mar? Lá no último quadrinho. Na história em quadrinhos significa aí que eles são os turistas. Por quê? Porque eles não são peixes e eles não moram no fundo do mar, não é isso? Então, eles estão lá representando os turistas. Lembra que lá no último quadrinho ele fala, e os turistas. Então, a Dina e o Rex estão representando os turistas, tá? Letra D. De acordo com esses quadrinhos, os turistas, como Rex e Dina, são tão comuns no fundo do mar quanto os peixes, raros no fundo do mar, pois só aparecem de vez em quando. Segundo a história aí, se os turistas não fossem algo comum, ele teria lembrado de comentar? Não, ele não teria lembrado de comentar. Então, os turistas são algo comum aí nesse mar do peixinho Rex. Então, o quadrinho número 1 corresponde à alternativa D, certo? Questão número 2. Conversem sobre a história, comentem se gostaram ou não dela. Apresentem uma justificativa em sua opinião. Essa pergunta ela é pessoal. Você gostou da história? Sim ou não? Por que você gostou da história? E por que você gostou da história? Aí você vai colocar a sua opinião. Você gostou da história? Sim ou não? Aí você vai colocar se sim, você vai colocar. Se não, você vai colocar que não. Aqui na primeira. No segundo, fala assim, justificativa. Por que você gostou da história? Aqui na justificativa. Se você não gostou, por que você não gostou da história do peixinho? Aí você vai escrever aqui. Logo abaixo aí na questão número 3, a gente tem a produção. Escreva a primeira versão da carta para ser enviada a CHC. Escrevam a saudação. Qual é a saudação que o peixinho fez lá na tirinha dele aqui, ó? Olá, galera. Então, você vai escrever
um trecho no seu caderno de português para a CHC. Quem é CHC? A revista. Não é isso? A revista. Então, você vai escrever uma cartinha para essa revista. Precisa ser grande, tia? Não, não precisa ser grande. Como que vai funcionar essa cartinha? Você vai escrever a saudação, primeira coisa. A saudação. Que é a saudação? Olá, galera da CHC. Olá, galera. Olá, tudo bem? Isso é uma saudação de inícios, tá? Então, você vai colocar lá a sua saudação. Na letra B diz assim, apresente-se, informe o nome e a idade. Depois que você colocar a saudação, você vai escrever, olá, galera da CHC. Meu nome é... Aí você vai colocar seu nome e a sua idade. Lá na cartinha que você vai escrevendo para a CHC. Na letra C diz assim, expressem a opinião e justificativa. Que opinião é essa? Olá, galera da CHC. Meu nome é Franciele, eu tenho 22 anos. Gosto muito da historinha que vocês contam na revista, porque são muito divertidas. Pronto, fiz um comentário. E na letra D pede para a gente fazer uma despedida. Então, a minha carta vai ficar mais ou menos assim, eu encaixando todas essas alternativas. Olá, galera da CHC. Meu nome é Franciele, tenho 22 anos. Gosto muito das historinhas que vocês contam na revista, porque são muito divertidas. E aí eu posso colocar tchau na minha despedida. Tchau, galera da CHC. Ou obrigada pela atenção, galera da CHC. Alguma coisa do tipo para fazer minha despedida. E aí eu já tenho o meu comentário pronto. É mais ou menos assim que vocês vão fazer o de vocês, certo? Depois que você escrever lá no seu caderninho de português o seu trechinho do comentário para a revista, você vai vir aqui na avaliação e vai marcar. Foi feita a saudação inicial, a apresentação de uma opinião sobre a história lida, foi feita a despedida, todas as palavras estão escritas corretamente, aí você vai marcar sim para verde e não para vermelho. Na letra 4, diz assim, façam a versão definitiva do texto, em folha avulsa. Combinem com o professor, a carta vai ser encaminhada para a revista. Vocês vão fazer a cartinha lá e depois a gente vai comentar sobre essa carta, tá? Então, não esqueçam de fazer a cartinha aí para a revista. Seguindo esses passos que a tia comentou. Na próxima página, a gente tem palavras com X. Releia estas palavras. Rex e peixões. Letra A. Pinte de vermelho a consoante que se repete nas duas palavras. Quais são as consoantes que se repetem aí nas duas palavras? A letra R tem nessa palavra aqui, tem nessa? Não. A letra E não é uma consoante, é uma vogal. A letra X tem nessa palavra e também tem nessa palavra. Então, qual é a letra que eu vou pintar de vermelho? A letra X. Letra B. Essa consoante nas duas palavras representa o mesmo som? Sim ou não? Na palavra Rex e na palavra peixões, o X tem o mesmo som? Sim ou não? A letra X pode representar diferentes sons. Ó, lembrando aqui, ele deixou uma dica. Alternativo, questão número 2. Questão número 2. Desembaralhe as sílabas e escreva o nome do que está apresentado pelos desenhos. O que está representado aí pelos desenhos? No primeiro desenho, a gente tem o quê? A gente vai organizar essas sílabas e vai formar o nome desse objeto aqui, dessa fruta. Ameixa. Se eu organizar, eu consigo formar o nome ameixa. Aqui eu vou olhar o desenho, vou organizar as sílabas e vou escrever o nome. Assim eu vou fazer com o lagarto, com o táxi e com o saxofone, tá? Vocês vão organizar as sílabas e formar a palavra. Na questão 3 diz assim, complete o quadro com as palavras da atividade anterior. Qual é a atividade anterior? Essa que a gente fez aqui acima. Complete o quadro com as palavras da atividade anterior. X com o mesmo som que em Rex.
Qual dessas palavras aqui tem o X que representa o mesmo som da palavra Rex? Aqui, ó. Rex. Vocês vão escolher. É a palavra ameixa? É a palavra táxi? É a palavra lagartixa? Ou é a palavra saxofone? Você vai pronunciar a palavra e vai perceber qual é a que representa. E vai colocar elas aqui. Nesse outro quadrinho você vai escrever com o X o mesmo som que representa a palavra peixões. Dessas palavrinhas aqui, ameixa, táxi, lagartixa e saxofone, qual é a palavra que tem o mesmo som que a palavra peixões lá no X? Você vai colocar aqui, tá? Então é isso, crianças. Ficamos por aqui. Tchau, tchau e até mais.